Olá, boa noite, você que está conosco aqui no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico, muito bem-vindo. Você que está aí com sua família, está no canal do YouTube da Igreja Batista da Freguesia, da Ilha do Governador, pode estar conosco aqui. Nós estudamos livros inteiros da Bíblia, trecho a trecho, e nós estamos estudando agora, terminando hoje, o livro de Tito. Nós vamos ver apenas os capítulos, ou melhor, os versículos finais desse livro, do versículo 12 ao versículo 15. E vamos começar um panorama de Filemão, que é uma carta pequenina que vem logo depois de Tito, para que nós demos introdução e comecemos a estudar o texto propriamente dito na próxima quarta-feira. Quero que você saiba que você pode participar das obras sociais da nossa igreja. Sim, você pode. Você pode participar da distribuição das cestas básicas que fazemos à comunidade. Você pode ajudar na ministração dos cursos, vários cursos que nós ministramos aqui na igreja, capacitando principalmente mulheres da comunidade com habilidades manuais, com corte e costura, com corte de cabelo, com manicure, artesanato dos mais variados tipos, para que elas possam trazer renda para suas casas, capacitadas então para isso. E nós fazemos também a distribuição de quantidades de farinha de trigo para instituições que fazem refeições para pessoas da comunidade ou pessoas em situação de rua, tá bom? Então nós vamos orar. E quero também deixar claro para você que logo depois desse momento do estudo, nós temos um tempo de oração. Nós oramos uns pelos outros aqui e você pode mandar seus pedidos de oração pelo chat e nós vamos orar por você também, tá bom? Mas vamos orar juntos agora. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a tua palavra, Pai. E queremos suplicar que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito, seja para ministrar, seja para compreender, discernir, aprender, mas sempre guiados pelo teu Santo Espírito. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que essa carta do apóstolo Paulo a Tito, ela está direcionada de forma que Tito, como líder de uma igreja em Creta, ele trouxesse aquela igreja de retorno à vontade de Deus, de retorno ao ânimo, à compreensão da importância do Evangelho e da importância do Messias que veio em Jesus Cristo. Então toda essa carta tratou disso. O povo de Creta tinha uma fama muito ruim de pessoas que não eram boas, que eram mentirosas, que eram inimigas de Deus, que eram preguiçosos, e de que ali haveria uma igreja desorganizada, desanimada, crentes com mau comportamento, mas todo esse trabalho aqui orientado pelo Espírito Santo na carta de Paulo a Tito certamente trouxe uma grande ajuda àquela igreja. E não só àquela igreja, mas a todos aqueles que tomarem esses conselhos para si, toda e qualquer igreja será beneficiada. Mas no finzinho agora, no capítulo 3, dos versículos 12 a 15, há uma despedida aqui. Então vamos lá, vamos ler. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. É uma despedida do apóstolo Paulo para Tito. Eu gostaria de destacar alguns pequenos pontos aqui.
Embora ele vá citar vários nomes, alguns desses nomes são pessoas que têm uma certa notabilidade na história bíblica. Então eu quero chamar a atenção. Primeiro, no versículo 12, ele vai citar Tíquico, e eu quero convidar você a ler o que está em Efésios 6, 21 e 22, porque há ali uma alusão a Tíquico. Efésios 6, 21 e 22. Venha comigo. Vamos ver quem é esse Tíquico. 21 e 22. 6, 21 e 22, o texto vai dizer: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então Tíquico era alguém que auxiliava Paulo, alguém que teria levado essa carta aqui a Tito, né? Então uma pessoa que tinha uma certa notabilidade ali. No versículo 13 você vai encontrar: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei. Essa intérprete da lei tem várias visões. Talvez fosse alguém que lidasse com as questões legais daquela comunidade, né? O direito legal, talvez uma pessoa que tinha uma certa notabilidade nesse sentido. Mas logo depois vai falar também de Apolo. E Apolo, sim, uma pessoa que tinha bastante destaque, né? Abra sua Bíblia em Atos 18, 24. Atos 18, 24, e você vai lá encontrar uma alusão importante. Atos 18, 24, quando diz o seguinte: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo também era alguém notável ali na pregação do Evangelho. Versículo 14, agora de Tito 3, diz o seguinte: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Olha, a Bíblia deixa clara que as obras não são o que pode nos conferir salvação. Mas deixa claro também que aqueles que são salvos, aqueles que tiveram uma experiência com Deus, tiveram uma transformação de vida, essas pessoas estarão inclinadas às boas obras. E isso aqui deixa claro, e eu gostaria que a gente desse uma olhada em alguns textos que falam sobre isso. Primeiro, Atos 3:2. Venha comigo a Atos 3:2. Volta um pouquinho aí. Vamos ver essa questão da importância das boas obras. Atos 3:2, que nos diz o seguinte. Atos, só confirmando, 3:2, exatamente, que diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Você vê ali, havia homens de Deus, e aqueles que estavam naquele lugar esperavam receber alguma coisa dos homens de Deus. A sociedade espera de nós a nossa compaixão, espera de nós que nós tenhamos uma forma diferenciada de olhar o necessitado. E o Jesus que a sociedade pode ver é o Jesus que nós refletimos. Aqui nesse texto, você verá que os apóstolos irão dizer: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós damos a você. E ali eles abençoaram aquele homem, oraram por ele, aquele homem foi curado.
não é? Na realidade, a própria Bíblia vai dizer que a verdadeira religião é aquela das pessoas que têm o cuidado com os necessitados, o cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas e de todos os necessitados da sociedade. Nós temos que certamente nos voltar para a salvação, para o evangelho da salvação, é verdade, mas isso não pode tirar de nós a dimensão da misericórdia, a dimensão que nos coloca como alguém que traz o alívio à dor da humanidade, não só a falta espiritual, mas a dor também material. E eu quero convidar você para ler um texto simbólico nesse sentido, que é 1 João 3,17. Abre aí comigo, 1 João 3,17. Vamos lá aqui para o finzinho da Bíblia. 1 João 3,17. Ok? Vamos lá. Diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O texto nos mostra que é até discutível se alguém que se diz realmente um crente, salvo, transformado, é discutível se a presença de Deus está realmente nele, se ele não tiver a sensibilidade de socorrer, de ajudar e de amar aquele que está necessitado. Muito bem, vamos caminhando um pouquinho mais. Agora, lendo o 14, indo para o 15, agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. 15. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Aqui termina a carta de Paulo a Tito. Vamos virar a página e vamos começar a pensar um pouquinho nessa carta de Paulo agora a Filemon. Vamos fazer alguns destaques aqui. Filemon era alguém que tinha uma certa notoriedade ali na comunidade em que ele vivia. E esse homem, Filemon, tinha um escravo, Onésimo. Onésimo era um escravo pertencente a Filemon. Talvez alguém fique pensando, poxa, mas a Bíblia falar de escravidão, lembra que era um contexto social completamente diferente dos dias de hoje, completamente diferente. Havia grandes cidades, como a própria Roma, em que o número de escravos chegava a ser o dobro do número de livres naquela sociedade. A escravidão, ela estava completamente entranhada na sociedade daquela época, né? Então Onésimo, que era escravo de Filemon, foge do seu senhor e que morava em Colossos, cidade de Colossos, lá dos colossenses. E depois de haver talvez cometido um furto, então Onésimo era escravo, rouba o seu senhor e foge. Muito bem, só que Onésimo vai se encontrar casualmente ou providencialmente com o apóstolo Paulo em outro local, e lá naquele local ele tem contato com o evangelho, ele se converte e se torna uma nova criatura, seja escravo, seja livre, né? Como diz a própria palavra, gentio, judeu, não importa, né? O evangelho fez diferença na vida de Onésimo. Muito bem. Então Paulo agora ele vai escrever uma carta a Filemon, porque Filemon é um cristão. E Paulo vai, de uma certa forma, enviar de volta Onésimo ao seu legítimo dono. Interessante, né? Às vezes a gente fica se perguntando, mas por que o evangelho não modificou a sociedade completamente, fez uma revolução na sociedade? O evangelho veio e fez uma revolução no homem.
no homem dentro da sociedade. E quando você faz uma revolução no homem dentro da sociedade, você gradativamente faz uma revolução na própria sociedade. Muito bem. Onésimo é enviado aí com uma carta a ser entregue a Filemon, que é a carta que nós estaremos vendo, e Paulo faz uma recomendação pessoal a favor dele. Paulo pleiteia a Filemon que receba aquele escravo agora, Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Olha que mudança impressionante. Paulo ainda se compromete a devolver a Filemon qualquer prejuízo que Onésimo tenha causado a ele, né? Paulo devolveria sem nenhuma dúvida. E que Filemon cedesse à exortação do amor cristão e ao dever cristão. Muito bem, esta carta, que deve ter sido enviada ali pelo ano 61, 62, depois de Cristo, vai ser o objeto do nosso estudo a partir de quarta-feira que vem. Quarta-feira nós vamos estar lendo, provavelmente, vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 7, e vamos começar assim, na quarta-feira que vem, o estudo da carta de Paulo a Filemon. Muito bem, uma alegria estar com você, que Deus te abençoe grandemente, e eu quero orar por você agora, e vamos orar também pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Feche seus olhos em casa, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. O Senhor é bom, o Senhor conhece as nossas necessidades e limitações. Eu quero suplicar que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, que o Senhor dirija a minha própria vida, Pai. E quero suplicar que o Senhor abençoe a vida desses que estão participando conosco, Senhor, desse breve e simples estudo bíblico. Pai de amor, abençoa as famílias, abençoa os pais, os filhos, todos os parentes, abençoa a saúde deles, Senhor. Abençoa principalmente, Senhor, a comunhão deles uns com os outros e a comunhão deles contigo. Pai, abençoa as nossas igrejas, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa os nossos líderes, Pai. Senhor, protege os bons líderes, corrige os maus líderes, Pai, eu te peço. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de ter acesso à tua palavra e em cada palavra, Senhor, aprender um pouco mais da tua vontade. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a estar conosco também presencialmente. Nossa igreja fica na rua Magno Martins, número 165, na Freguesia, na Ilha do Governador. E nós temos cultos no domingo, às 10h30 da manhã e às 18 horas. Venha estar conosco. Nos vemos lá. Até logo.